precisamos ter. Sabe, irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu tenho uma personalidade muito forte, né? É meu isso, é o velho homem. E nós temos sido tão instruídos pelo nosso pastor para misturar a palavra da nossa pregação com o amor. Às vezes eu acabo sendo tão incisiva, às vezes o desejo é tão grande, né? Que a igreja viva aquilo que a gente está vivendo, creia naquilo que a gente crê. A gente acha que é no muito falar, e às vezes um falar tão incisivo que vai mudar as coisas. E na verdade quem quebranta, quem convence é o Espírito Santo. Então, me perdoe, né, se eu me empolguei demais na outra palavra. Você tem que vir no altar e consagrar, e você tem que vir à casa do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo tem encontrado liberdade para mover os nossos corações. Porque se não for por Ele, não vai acontecer tudo aquilo que foi pregado. Então, me perdoe, viu, se eu fui um pouco incisiva demais. E eu vou falar de outro assunto que eu amo. Provavelmente eu vou falhar de novo nisso, amém, irmãos? Tenha misericórdia comigo. Mas eu creio demais, eu creio demais na palavra profética, né, na palavra de Deus, que ela é poderosa para mudar todas as coisas. Não é o que eu falo, mas o que a palavra de Deus diz. Mas quando eu creio e a minha boca se abre para falar a palavra misturada com fé, então as coisas acontecem. Amém? As coisas acontecem. Isaías 55 diz que a palavra de Deus é como a chuva, que ela desce dos céus, ela rega a terra, e ela não volta para Deus enquanto ela não cumpre o propósito. Qual é o propósito da chuva? Encharcar a terra e fazer brotar a semente na terra. Fazer germinar a semente. Então a palavra de Deus é isso. Ela tem o poder de repente, quem sabe nessa noite, entrar nessa área da tua vida, teu casamento, teus filhos, tua vida financeira, espiritual, não sei. Que talvez esteja como uma terra seca. Faltando algo de Deus, faltando amor, faltando compaixão, misericórdia, faltando fé, quem sabe faltando fome. Isso é muito difícil para nós como pastores ver. Pessoas tão intensas em Deus, agora se deu para vir no culto legal, se não deu, tudo bem. Está a fome, a sede, a gente fala, meu Deus, não estou falando de trabalho ministerial, teu chamado, se você é pastor, presbítero, diácono, líder de célula. Nós estamos falando de salvação, porque o morno não vai herdar o reino. E a gente fala, meu Deus, se o Senhor não encharcar essas terras e esses corações, o que está em jogo não é o ministério, o que está em jogo é a salvação. E quem sabe, você tem vivido isso, se esforçado muito para estar na presença do Senhor, para vir à igreja, pelo menos um culto na semana, para estar na célula, né? Para quem sabe orar um pouquinho durante a semana, meditar na palavra. Ou às vezes você passa a semana toda e você nem abriu a Bíblia da tua casa, nem falou com Deus. E a tua vida espiritual está caminhando para um deserto. E a palavra de Deus, ela tem o poder de regar essa terra, encharcar essa terra e fazer brotar coisas novas de Deus. E é tão interessante porque o Doni ministrou sobre isso essa manhã. Eu não sabia que ele ia ministrar, e ele não sabia o que eu ia ministrar. Então hoje há um espírito profético aqui nesse lugar. E quando nós fomos orar nessa manhã, eu fechei os meus olhos, eu falei, Deus, eu creio naquilo que eu vou pregar. Eu creio na tua palavra de Romanos, que diz assim, Romanos 4,17, é isso? Que diz assim, Isaías 55, a partir do 10, o que eu falei, 4,17. Que o Senhor é o Deus que chama as coisas que não existem como se já fossem, falando de Abraão. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a me lembrar dessa igreja cheia, porque estava tão vazia as cadeiras de manhã, irmãos. E eu comecei a me lembrar dessa igreja cheia.
dos diáconos colocando cadeiras aqui na frente, e a gente não tinha nem como passar aqui nem para colher oferta, e lá fora, cadeira até lá fora, as pessoas ali na porta, e eu fechei os meus olhos, eu falei, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor tem um tempo de resgate para esses filhos, de volta para a casa do Pai, e que o Senhor tem uma multidão para enviar nesse lugar. Eu já posso ver esse problema acontecendo de novo, porque eu creio, irmãos, e eu creio que quando nós oramos e profetizamos, o Espírito Santo trabalha através da nossa fé, e isso é um princípio espiritual para todas as áreas da nossa vida. Agora, nós já ouvimos tanto essa palavra de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, mas assim como de Malaquias, eu quero falar algo que Deus tem ministrado o meu coração dentro dessa palavra. Lá em Ezequiel capítulo 37, onde Deus chama o profeta Ezequiel para analisar a situação espiritual de Israel. E sabe, irmãos, com todo o amor e carinho, eu quero ministrar isso para nós, que a nossa vida natural, ela é um resultado da nossa vida espiritual. Amém? Tudo nós geramos primeiro no reino espiritual. Então, se você entende isso em Deus, se você está andando no fogo, na presença, busca, tem fome, está mergulhado nesse ambiente da presença do Senhor, fique tranquilo, porque a glória de Deus vai descer, vai alcançar a nossa vida em todas as áreas, e a glória de Deus vai colocar tudo no seu devido lugar, e vai fazer o que precisa ser feito. Olha que lindo! Então, Deus chama Ezequiel para ver aquela situação espiritual. Se a gente começar a ler o texto de trás para frente, você vai ver Deus falando lá para Ezequiel, no versículo 11. Deixa eu achar o que eu quero. Não é o versículo 11. Mas eu vou achar aqui. Onde Deus fala assim para Ezequiel, Ezequiel, Israel diz, a nossa esperança acabou, estamos eliminados, estamos cortados, não tem mais jeito. Israel diz, sabe por que Israel estava falando isso? Porque Israel estava vindo de um ambiente de pecado, havia feito muitas coisas para entristecer o coração de Deus. Israel estava morto espiritualmente, longe de Deus. E Deus diz assim para ele, olha, Israel está dizendo, olha aqui, versículo 11. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados, acabou, não tem jeito. Israel dizia isso a respeito da vida que eles estavam vivendo. E Deus fala assim, mas fale para Israel, que eu abrirei essa sepultura, e vos tirarei de lá, e cumprirei a minha palavra na vida deles. Fale para Israel. Então, queridos, aquele vale de ossos secos era resultado de um ambiente de pecado e longe de Deus. E misericórdia, nós temos vivido dias onde a igreja do Senhor tem saído do rio e andado para os lugares rasos, cada dia mais raso, menos intenso, menos busca, menos presença, menos casa de Deus, menos tempo de oração, menos culto, menos jejum, menos, vai saindo das águas profundas e vai andando para o vale, A hora que ela vê, ela é um vale de ossos secos. Se sente um vale de ossos secos. E você sabe que uma vida no vale de ossos secos só tem barulho, né? Tudo é tão difícil, tudo é complicado, tudo não dá, não posso, não consigo, não sei. Tudo fica muito difícil no vale de ossos secos, a nossa vida. Mas quando a gente está no rio, quem sabe nadar e nada, sabe, né? Quanto mais profunda é as águas e você está nadando, mais leve é o teu corpo naquele lugar, não é assim? Porque a água tira todo o peso, todo o jugo, toda a carne, sai da dependência da carne e agora está nas águas. Mas quando você está no controle e andando no rio, então você já tentou andar contra a correnteza na praia, no rio, como é difícil, como você precisa exercer força, porque o rio quer te levar para o fundo e você quer voltar para a margem.
E hoje a igreja tem feito isso, uma força imensa. Porque o rio quer conduzir para o fundo e a gente quer conduzir para uma vida, às vezes até muito religiosa, me perdoe a expressão. Mas dentro desse contexto de Ezequiel, de ser um profeta, de declarar a palavra de Deus, de chamar à existência o que ainda não existe. Não existe por enquanto, mas Deus está trabalhando. Amém? E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, vem aqui. No versículo 2, e é sobre isso que eu quero dizer. E ele me fez andar, diga andar. Eu preciso andar no vale. Porque às vezes nós não queremos andar no vale. Nós até cremos que temos que orar, profetizar, determinar para aquela sepultura que há ressurreição e vida, que Jesus é poderoso para abrir, como abriu a de Lázaro, e glória a Deus. Às vezes o nosso posicionamento é do lado do vale. E nós ficamos, você viu, pastor, o meu vale? Não abre, a porta não abre, a cura não vem, o trabalho não acontece, o casamento não muda, os filhos não... Você está vendo o meu vale? Me ajuda a orar no meu vale? Glória a Deus. Mas sabe como é que o vale se torna um exército poderoso? Quando eu desço lá e começo a andar no meio dele. Sabe por quê? Porque o Espírito da ressurreição habita em mim. E quando eu ando no meio do vale, a vida e a ressurreição está andando ali. Coisas estão acontecendo, eu não estou vendo ainda, mas coisas estão acontecendo, porque o poder da ressurreição está andando ali, no meio do vale de ossos. E às vezes você vai conversar com alguma pessoa que está passando por um vale, ela não quer nem falar do assunto. Ela não quer nem abrir o coração. Ela quer ficar à margem, olha, tem um problema aí, mas, irmão, qual é o problema? Vamos lá, vamos nos mover, vamos falar, vamos trazer a luz, vamos buscar uma estratégia, vamos, soprar o vento do Espírito no meio daquele vale. Igreja, é tempo de descer no vale de ossos secos e andar lá, amém? É tempo de abrir a tua boca, porque Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, profetiza, e diz a esse vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você precisa descer até os teus vales, e você precisa profetizar o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto. Às vezes nós brincamos, contamos com muita alegria, não é brincadeira, é verdade. Como nós cremos nisso, quantos testemunhos temos, o último agora do sítio, de ir lá impor as mãos e andar lá na frente, e profetizar e determinar que aquele lugar seria nosso, porque nós cremos, Senhor, nós precisamos de um lugar e o Senhor é poderoso para nos dar esse lugar. Nós não temos dinheiro, mas nós vamos comprar esse lugar e nós profetizamos que aqui vai ser o sítio da igreja. E a porta se abriu, o sítio está lá, amém? Mas você tem que andar, você tem que se mover, buscar uma estratégia, abrir a tua boca e não ficar só falando, olha o vale. Tá, mas e aí? Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, conta para mim o que tem no vale. Foi isso que Deus falou para Ezequiel? Não. Deus mandou Ezequiel falar com o vale, diga, falar com o vale. Amém? Falar com o vale. E dar uma ordem para o vale. Às vezes nós damos ordem para Deus. Deus muda isso, Deus faz isso, Deus abre a porta. Deus toca lá no coração daquela pessoa, Nós somos bons nisso. Mas comece a falar com o teu vale e dá ordem para o diabo. Diabo, sai daqui. Solta meu marido, solta minha esposa, solta os meus filhos, solta as minhas finanças, solta o meu ministério, solta o meu corpo, sai daqui, capeta, em nome de Jesus, porque eu declaro vida e vida em abundância, amém? E além de profetizar, nós precisamos nos mover. Você vai profetizar uma porta aberta, glória a Deus, profetize. Esses dias nós estávamos lembrando, vindo de Jundiaí, tem uma placa enorme, ali, depois do Medeiros, vindo para cá, não sei como chama ali, antes dos galpões,
uma placa enorme com a propaganda lá do terreno onde nós estamos morando hoje, né? Quantos anos eu passei ali naquela placa, em silêncio dentro do carro, nem falava para ele. Eu falava, Senhor, eu profetizo que eu vou morar nesse lugar. Só que não é só profetizar, você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que sondar o território, você tem que buscar a estratégia de Deus. Ah, Senhor, eu profetizo uma porta aberta de milagres na minha vida financeira. Então, mas o que você precisa para que essa porta se abra? Você está preparado, habilitado, está fazendo? Jesus disse, batei, batei e abrir-se-vos. Então, não é só uma palavra profética emocional, ou inspirada pela fé, porque a pastora pregou e crê, tá, então eu vou fazer, ela fez, eu vou comer. Não, irmãos, existe um jeito de Deus para falar com você sobre o teu vale, porque o teu vale é diferente do meu, amém? E a unção que você precisa é diferente da minha, e a estratégia que você precisa é diferente da minha, e o sopro do Espírito que precisa para o teu vale é diferente do meu, então você vai ter que descer lá, junto com o Espírito Santo, andar no meio daquele vale, descobrir por que aquele vale está daquele jeito. Deus falou para para Ezequiel, Israel está assim, que eles morreram espiritualmente, mas eu vou ressuscitar a vida deles. Fala para eles que se eles começarem a ouvir a minha palavra, vamos entender o que Deus estava falando de fato ali, né? Porque era uma ilustração, o vale era uma visão. Mas o que Deus estava falando? Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos maus caminhos, então eu virei e sararei a vossa terra. O que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, se eles começarem a ouvir a minha palavra, e a praticar a minha palavra de novo, e se arrepender dos seus caminhos, então eu vou mudar essa situação. E esse vale vai se tornar um exército poderoso. Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Começa a profetizar aí, Ezequiel. Olha que lindo é Deus. E ele começou a profetizar, e ele pôde ver com os olhos dele aquilo que Deus iria fazer. É muito lindo ler a história por completo. Mas, irmãos, quantas vezes nós estamos andando no meio do vale, profetizando, e não tem ninguém para contar o fim da nossa história. E nós vamos precisar crer e descobrir, andando com Deus no meio do vale, que final o Senhor projetou para essa história. Amém? Então diga assim, eu preciso aprender a andar no meu vale e profetizar o que a palavra de Deus diz a respeito do vale, e me preparar para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Outra posição profética, diga o rio. O rio de Deus. O rio de Deus, Ezequiel 47. De novo Deus dá outra visão. Uma visão profética falando do dia do Espírito Santo viria sobre a igreja. O rio do Espírito. E de novo você encontra a mesma posição espiritual de Deus. O que Deus faz com Ezequiel? Vem cá, Ezequiel. Tem um rio que sai do trono, que vai descendo, que vai passando pelos lugares, e esse rio, ele está indo numa direção, a direção era o Jordão. E aí Deus começa a mostrar para Ezequiel o poder do rio de Deus. Irmãos, nós precisamos crer. Por que às vezes eu não profetizo? Porque eu não creio. Porque às vezes eu não consigo orar com essa fé. Você escuta a palavra e fala, não, a partir de agora eu vou orar diferente. Vou parar de só clamar, só murmurar, só mostrar para Deus o meu vale. Lógico que Deus sabe do meu vale. A partir de agora eu vou começar a profetizar e determinar a bênção do Senhor. E vou entrar no meio desse vale e vou ver o que está acontecendo. E você sai daqui com essa posição.
Aí você volta lá para sua casa. Mas não houve uma revelação no teu coração. Aí você continua do mesmo jeito. E aquele vale de ossos secos não muda. A tua intenção no coração é maravilhosa. O desejo do teu coração é maravilhoso. De querer ver Deus mudando todas as coisas. Mas você precisa andar de acordo com aquilo que você crê. Diga, eu preciso andar. Eu preciso andar. Se não é ilusão, irmãos, não é fé. Olha, eu vou servir ao Senhor, eu vou trabalhar, porque o Senhor pode contar comigo, porque eu estou aqui, porque eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Você fala, uau, glória a Deus, né? Como todo bom rebanho, bom pastor, poucos são os trabalhadores, muito grande é a seara, e nós nos animamos com isso. Mas daqui a pouco você começa a observar, e você vê que a pessoa não anda de acordo com a sua linguagem. Ela não está nos cultos, ela não é presente, ela não é intensa em Deus. Então, o andar dela não é conforme a palavra que sai da sua boca. E às vezes ela está convencida que ela está provocando ressurreição. Mas às vezes passa um tempo e a ressurreição não vem. Porque nós precisamos andar de acordo com a nossa fé. Amém? De acordo com a nossa fé, andar. E aqui, queridos, está Deus novamente vivendo isso com Ezequiel. Ezequiel, vem cá, está vendo esse rio? É o rio de Deus, sai do trono, ele vai descendo, ele vai entrando e ele vai fazendo algumas coisas. E o que Deus faz com Ezequiel, irmãos? Não diferente do outro. Fala para Ezequiel, diz assim, e aquele homem mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam, estou no versículo 3, nos tornozelos. O que Deus estava fazendo com Ezequiel, irmãos? O que Deus estava fazendo? Vem cá, Auri. O que Deus estava fazendo? Quem que é o rio de Deus aí? O poder, a unção, a presença, o milagre, a transformação na nossa vida, na nossa casa. Aleluia! Deus fala, vem cá, Ezequiel. Uma medida de fé, de entendimento, de revelação. Recebeu? Então vamos andar. Para mais um pouquinho. Uma nova medida de fé, de entendimento, de conhecimento, de revelação. Recebeu, compreendeu mais da palavra? Amém, irmãos? Até que eles vão andando, vão crescendo na fé, vão crescendo na presença, e daqui a pouco é um rio que não dá mais para andar. É preciso nadar. E só, obrigada, viu, minha ajudante? E só quando o rio se torna forte, poderoso, é que ele tem o poder de cumprir o propósito pelo qual ele saiu do trono. Eu sei que nós olhamos com muito pesar o que tem acontecido lá no Nordeste, né, irmãos? Você sabe que na última vez que eu estive lá, 2019, 18, 19? Não lembro agora. 19? O Senhor colocou uma palavra profética no meu coração. Eu não contei para ninguém, não falei para ninguém, porque eu achava que era muita ousadia da minha parte. Mas o Senhor falou, eu vou enviar chuva para essa terra. E eu vou começar a encharcar de novo essa terra. E essa terra vai voltar a frutificar. Imagina você falar isso no Nordeste, o aleluiado vai amar você, né? Mas o mais centrado vai dizer, essa daí, né? Está vindo lá de São Paulo para querer nos enganar. Mas, irmãos, se você olhar para uma garoa ou um chuvisco caindo sobre a terra, aquilo é o suficiente para mudar a realidade? Por que está acontecendo enchente lá? Porque está tão encharcada a terra e qualquer água que cai, ela não consegue mais penetrar. Ela escorre e aí ela causa tantos danos. É verdade, é muito triste ver. Mas trazendo para o espiritual. Às vezes nós estamos atravessando uma situação muito difícil na nossa vida.
é terra seca, é tantas situações. Mas a intensidade do rio, no qual nós estamos andando para ele crescer, é tão pouco, é tão lento, que aquele fio de água não consegue encharcar a terra para gerar o que precisa ser gerado, amém? Os agricultores lá do interior, eles têm uma medida que precisa, eles falam assim, olha, quantos milímetros foi a chuva desse dia? Porque se não tiver uma quantidade suficiente, não dá para exercer a plantação, não dá para fazer a plantação. Porque não é, choveu, que bênção. Mas choveu o suficiente para fazer germinar aquilo que precisa ser germinado? Às vezes nós estamos assim espiritualmente. Nós temos provocado pequenos chuviscos na nossa vida e na nossa casa. E eles não têm ainda a força o suficiente para mudar aquela realidade. Às vezes o rio que flui de dentro de nós, de revelação, de entendimento, de fé, de ousadia, não é caudeloso, impetuoso, ao ponto de vir levar tudo que precisa ser levado embora. Você já viu um rio assim, forte? O que tiver do lado dele, aonde ele vai passando, ele vai levando tudo embora, não é isso, irmãos? E depois, quando as águas baixam, num lugar onde houve uma enchente, o que você observa? Muitas coisas que aquela enxurrada, aquele rio trouxe e foi ficando ali na margem, não é isso? Vamos pensar para o lado bom e espiritual. O rio de Deus é assim. Ele passa na nossa vida e quanto mais intenso ele for, ele tem o poder de arrancar coisas velhas, pecado, a frieza, a indiferença, a enfermidade. Ele vai levar embora a opressão. Algumas coisas estão tão enraizadas que se não for uma corrente poderosa, uma enchente poderosa, aquele rio passa por ali e aquele negócio continua lá. Você já viu? Continua lá, você fala, não é possível. Eu orei, eu jejuei, eu profetizei, eu busquei a Deus. Esse negócio continua aqui na minha vida, na minha casa. Porque o rio ainda não foi intenso o suficiente para levar embora aquilo que não é de Deus. E trazer o novo de Deus nas nossas vidas, amém? No versículo 8, ele diz assim, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que o rio passar. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio... Essa canção. Irmãos, deixe o rio de Deus encharcar a tua vida e a tua casa. Deixa o rio de Deus passar. Pastora, como que eu faço o rio de Deus passar? Fluir. Como que nós fazemos, irmãos? Jesus disse que do nosso interior fluirão rios. Ah, não é da oração do pastor? Não, não é. Ah, não é da adoração do levita? Também é muito bom, nos ajuda demais, mas também não é. Quem mede a intensidade e faz aumentar o rio é o nosso interior, é a nossa vida com Deus. Amém? Por que nós estávamos ali em Itupeva e veio aquele grande mover naquele domingo de manhã? Porque o Senhor me trouxe à memória, aquele lugar tem tantas histórias que nós vivemos ali, nós que já somos de tanto tempo ali, meu Deus. Nós vivemos coisas extraordinárias naquele altar, naquele lugar. Nós vimos coisas extraordinárias, irmãos, naquele lugar acontecendo nos acampamentos. Nós vimos pessoas voando no Espírito, pessoas sendo curadas no Espírito, nós vimos coisas loucas na época dos acampamentos naquele lugar. Aquele lugar ficava lotado de pessoas, a gente ficava de pé, amontoado um no outro. Se a gente chegasse um pouquinho atrasado, não dava nem para entrar. E a presença de Deus era extraordinária.
naquela época, 99, 2000, 2001, geração de 2000. Quem é daquela época comigo? Só? Quem esteve lá vivendo essas coisas comigo? Com a gente? Que pena, só eles lá do fundo. Irmãos, era extraordinário aquilo. E para Itupeva, a gente era um escândalo. A nossa igreja era um escândalo. A gente era moderno demais para a nossa geração. Era escandaloso demais. Aqueles moveres de Deus, aquelas coisas extraordinárias, aquele avivamento, aquelas palavras proféticas, que Itupeva era a terra do avivamento, que dali seriam tocadas nações, que Deus estava fazendo coisas extraordinárias e tantas maravilhas que nós vivemos ali. Fomos gerados no fogo e no óleo. Fogo e óleo, meu Deus. Queimávamos como um altar na presença do Senhor. Era algo extraordinário. Havia uma expectativa no nosso coração do que, imagina que a gente perdia. Podia chover canivete, misericórdia, se alguém morresse a gente orava para ressuscitar. Mas a gente tinha que estar lá, porque era demais o mover de Deus. E Deus começou a trazer à minha memória aquelas coisas, e o Espírito Santo começou a constranger o meu coração, e dizer que Ele não mudou, que Ele continua o mesmo, que Ele escolheu aquele lugar, Ele escolheu a nossa igreja, Ele escolheu para fazer coisas grandiosas na nossa geração, e nós ainda estamos aqui. Então esse mover é para os nossos dias, e nós precisamos voltar a liberar o rio, e crer que Ele quer fazer essas coisas, que talvez vai escandalizar o mundo, mas vai ser poder de Deus e salvação para aquele que crê. Então, queridos, esse rio de Deus, ele está disponível para mim e para você. E nós vamos começar a orar de novo. É isso que eu e o pastor temos falado. Nós vamos começar a orar de novo, e a profetizar de novo, e andar nas águas, porque você tem que andar. Diga, eu preciso andar. Precisa andar, irmãos, ande. Eu não estou vendo nada acontecer. Ezequiel também, com a água no tornozelo, não está acontecendo nada. Com a água no joelho, não estava acontecendo nada. Com a água no quadril, estou vendo alguma coisa. Com as águas nos lombos, meu Deus, o que está acontecendo? Ande. E creia que você vai andando naquilo que você não está vendo, mas você está crendo que Deus está fazendo coisas extraordinárias, e que esse rio vai entrar em áreas mortas, esse rio vai entrar em áreas enfermas, e Ele vai curar a nossa vida, vai curar o nosso coração, vai curar a nossa casa, vai curar a nossa cidade, vai curar a nossa igreja. E aqueles que estavam abatidos, desanimados, como o mar morto. Sabe o que é o mar morto, né, irmãos? Tem tanto sal na água, que nada vive lá, e se você jogar qualquer coisa, fica flutuando. Não consegue afundar, não consegue mergulhar, você não consegue se envolver com aquelas águas do mar morto. Tem muita gente assim. Está lá. Ora por mim, eu não estou bem. Aconteceu alguma coisa, se alguém puder fazer alguma coisa, faz por mim. Mas o que Deus diz para Ezequiel? Você anda, meu filho, que quando você está andando, as águas vai subindo. Vai orando, vai jejuando, vai profetizando, vai buscando a Deus, vai estando diante do altar. Seja intenso e fique tranquilo, que o rio vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Amém? É cura, ele vai curar. É libertação, ele vai libertar. É ressurreição, ele vai ressuscitar. Mas acima de todas as coisas eu quero profetizar nessa noite. O versículo 12. Por onde esse rio passar, nascerá coisas novas. Nascerá coisas novas. Amém? Você crê que esse rio tem o poder de fazer nascer coisas novas que ainda não existem? No teu coração. Não é na vida do meu cônjuge? Não, é no teu coração. Uma paixão, uma revelação, uma intensidade em Deus no teu coração. Coisas espirituais e revelações no teu coração. Dons espirituais na tua vida, amém? Não ouço um amém?
frutos do Espírito na tua vida, portas abertas de milagre na tua vida, prosperidade na tua vida, intensidade em Deus na tua vida. Porque um lugar, uma casa que tem um profeta, aquela casa está sempre sobre a rocha e vivendo milagres. Porque ali é um profeta que fala, aqui diabo não, aqui tem profeta, aqui flui o rio, não flui o vale. Aqui quem governa é o rio, não é o vale de ossos secos, amém? Essa situação é provisória, porque a palavra de Deus tem poder e vai mudar essa situação, eu creio. Amém? E enquanto não acontece, ande sobre as águas, ande no meio do rio, mas não fique parado na beira do rio. Não fique observando o rio. Também, né? Olha só, porque só quem está observando, não está trabalhando, irmãos, que não erra, amém? Porque quem está trabalhando erra. Quem está fazendo erra. Quem está só observando não erra e ainda consegue enxergar. Você viu, dona Isabel? Não, não vi não. Você não viu que a pastora falou? Não vi. Nem prestei atenção, Deus estava, né, envolvido, eu vi que ela falou isso, mas aquilo ali eu nem ouvi. Nem vi. Porque quando você está movido pelo rio, essas coisas não fazem a diferença. O que faz a diferença é o que o rio está provocando. E eu quero encerrar esse tempo falando de algo que Deus também ministrou muito no meu coração, que é a vida de Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés, o grande libertador de Israel. A figura do Cristo no Antigo Testamento. E naqueles dias de morte, de escravidão, de sentença de morte, aquela mulher, que para mim é uma figura da igreja, se levanta para fazer algo diferente. E ser a mulher que Deus vai usar para mudar a história de Israel. Porque a sentença era que todo filho homem que nascesse das mulheres hebreias seriam mortos. E lá nasce Moisés. E lá está aquela mulher buscando estratégia em Deus para salvar o seu filho. Ela queria salvar o seu filho, mas Deus queria salvar uma nação. Ela olhava para aquele bebê e falava, meu filho. Deus olhava para aquele bebê e falava, o libertador do meu povo. A nossa visão limitada, igreja, não nos permite enxergar os propósitos grandiosos que Deus tem para você. Talvez o meu pai na fé, o Elias e a Eliette, olhava para mim e dizia assim, é uma jovem que precisa ser salva. Mas Deus dizia, não, é uma pastora dessa geração, amém? É isso. Nós olhamos com o nosso olhar tão limitado e queremos salvar e cuidar daquilo que está nas nossas mãos. E devemos fazer isso. Mas não devemos nos esquecer que Deus tem projeto e coisas grandiosas por detrás do nosso tão pequeno sonho e propósito. Para Joquebede era o filhinho dela, para Deus era o grande Moisés, o príncipe do Egito. E aquela mulher então tem uma estratégia. Ela pega betume e palhas. As palhas que eram usadas para fazer os tijolos da escravidão. Porque os egípcios misturavam palha com barro para fazer os tijolos e fazer as grandes construções do Egito. As palhas da escravidão teceu o berço da libertação. Aquela mulher conseguiu pegar das coisas ruins que a cercava e promover um ambiente de milagre daquilo que Deus ia fazer. E ela faz aquele cesto, coloca o seu filho e lança sobre as águas do rio Nilo. E fala para Miriam, sua filha, acompanha, para ver o que vai acontecer com o bebê. Sabe, igreja, às vezes nós até temos uma fé que é capaz de tecer alguma coisa, criar alguma coisa para que Deus abençoe. Mas nós não acompanhamos
para ver o que Deus está fazendo, para você se envolver com aquilo. Miriam acompanha o bebê, daqui a pouco, aquele rio conduz aquele cesto para o centro da vontade de Deus. Você crê que você pode ser esse agente de milagres, que vai fazer alguma coisa, mas é o rio, é o Espírito que vai conduzir aquilo que você está fazendo para o centro da vontade de Deus. Se Joquebede não tivesse acompanhado, não tivesse pedido para Miriam acompanhar, talvez ela nunca saberia o que teria acontecido com o teu filho. Quem sabe ela teria pensado assim: meu Deus, eu não devia ter feito isso, um crocodilo comeu a criança, uma serpente engoliu a criança, se eu tivesse segurado comigo. Ela poderia ser uma mulher frustrada, infeliz, cheio de argumentos, mas porque ela acompanhou. A hora que aquela criança chegou, falou: e agora? É um bebê hebreu. Você acha que a filha de Faraó não sabia da sentença? Qual era o normal? Olha, é um bebê menino, alguma mãe está tentando escapar da ordem do rei, entrega lá para os guardas matar. Não seria isso normal? Diga assim: quando Deus tem um propósito, está no controle, e eu ajo por fé, o milagre acontece. Deus muda o coração daquela mulher, e ela fala assim: e agora? É um bebê, não posso levar para o palácio. Aí a menina aparece: a senhora quer que eu vou buscar uma ama de leite para criar o neném? E depois ela te devolve? E Miriam vai lá e pega a mãe, para criar o seu filho, e ainda ganhar um salário por isso. Fala sério, irmãos. Isso é o poder de uma igreja que crê em milagres e que libera aquilo que precisa ser liberado no rio de Deus. Eu fico imaginando aquela mulher, quando Moisés volta com 40 anos depois, e fala: mãe, Deus me enviou aqui para libertar o povo, eu sou a resposta do clamor de Israel. Meu filho, ó Lu, meu filho, aquela criança que ia morrer, que eu coloquei lá no rio, e agora meu filho é o grande libertador de Israel. Vendo Moisés fazer todas aquelas proezas com a mão de Deus, e ela falava assim: ó, meu filho, meu filho. Pensa, irmãos, que Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aquelas paredes se abriram, e ela está lá olhando: meu filho, que eu gerei. O mar se fecha e ela olha e fala: meu filho. Pensa a alegria daquela mulher em ver os propósitos de Deus se cumprindo na vida da sua família. Um é o pastor, o outro, o Arão, é o sacerdote. Fala sério, irmão. Tudo por causa de um posicionamento daquela mulher, que escolheu colocar o futuro da sua família, de uma nação, no rio de Deus. E às vezes nós pegamos o nosso problema. Estamos lá em casa. Ai, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Os médicos dizem: se eu soltar, vai morrer. Não posso ir para a igreja, não posso ir orar, não posso deixar, porque se eu soltar, vai morrer. Não posso fazer, porque se eu soltar, e está lá com o problema. Lança no rio, irmão, fala: Deus, se o Senhor não puder, o que farei eu? Se o Senhor não agir, o que eu posso fazer para mudar essa história? Se o Espírito Santo não tem acesso, eu vou ter. Nós vamos aprender a andar no rio, se mover no rio e liberar as coisas no rio. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender princípios. Não falei nada que você nunca ouviu aqui. Mas quando nós praticamos esses princípios, é poderoso. Vem andar no rio. Vem andar no meio do vale de ossos secos. Não fique parado, não fique estagnado, não fique paralisado. Venha se mover.
Porque quando você se move, o Espírito se move. Quando você anda, o Espírito anda e Ele está gerando, e Ele está fazendo por você e através de você, aquilo que você não pode, não sabe fazer. Nós não conseguimos cuidar dos nossos filhos tão bem quanto o Senhor cuida, amém? Às vezes nós somos tentados, né? Quem é pai de filhos mais velhos ali como a gente, que já passamos por tantos caminhos, sofremos, a gente não quer que eles sofram, né? Não, eu vou lá, eu vou falar, eu vou conversar, porque olha, isso aqui, depois fala, Senhor, está no rio. Teu Espírito é poderoso para falar. Se o Senhor não falar, não é a minha voz que vai mudar todas as coisas, mas eu vou orar. E todo dia de manhã eu profetizo sobre a vida deles. Aquilo que eu sei que o Senhor precisa falar com eles. Porque se o Espírito fizer, vai fazer muito melhor do que eu e o Pai. Amém? Então esse princípio é poderoso. De crer e confiar que Deus está cuidando de nós. Você é fiel ao Senhor, você ama o Senhor, você serve ao Senhor, você está andando no vale, você está andando no meio das águas, então fique tranquilo, que Deus está trabalhando, amém? Não fique desesperado. Agora, se você está sentado na beira do vale chorando, se você está paralisado diante do teu problema, se você está lá em casa vendo o que está acontecendo, se você não está onde flui o rio, se você está... então aí fique preocupado. Porque Deus não está conseguindo trabalhar nessa situação. Mas se você está nesse nível, da intimidade, da presença, fique tranquilo. Ele está trabalhando. E Ele vai conduzir o teu cestinho para o centro da vontade dEle. E você vai ser como uma Joquebede. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Você vai olhar para trás e falar, ó, minha casa. Hã? Imagina, na minha casa ninguém toca nada, ninguém canta nada, e se cantar, espanta o Espírito Santo. Mas eu profetizava na minha barriga, vai ser uma ministra de louvor, vai ministrar o Senhor, vai tocar, que instrumento massa que é que ela toca? Ah, eu gosto do teclado, então vai tocar teclado, aleluia, e vai ser pastora. Ainda não cumpriu tudo, mas está caminhando. Senhor, ela vai casar com um homem que tem um chamado, eu estou profetizando. Amém, queridos? O que Deus vai fazer? Não sei. Eu não quero que Deus faça aquilo que eu quero ser surpreendida por aquilo que Deus vai fazer. E você, ó, olha o que Deus fez. Eu só queria o meu cestinho com o meu filho salvo, mas olha o que Deus fez. Amém? Eu não quero que Deus faça aquilo que é o desejo do meu coração. Eu quero que Deus faça aquilo que é o desejo do coração dEle, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para minha descendência. E eu tenho profetizado isso sobre a liderança da igreja todos os dias. Entra, Rio de Deus, e faz na vida deles e no coração deles aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. E eu tenho profetizado, e eu creio que o Espírito Santo está movendo o coração da igreja. E logo nós estaremos vendo o grande mover de Deus neste lugar. Por quê? Por causa dEle. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque pastor gosta de ver a igreja cheia, irmãos? Para ostentação? Não. É porque cada um que senta aqui nessa cadeira é uma família tocada pelo poder de Deus. É uma família que vai morar no céu. Talvez você está sozinho aqui nessa noite, a tua família não está aqui. Não tem problema, você é o representante legal da tua casa. E você é o profeta da tua casa. E por causa de você, a tua família está sendo alvo do amor e do poder de Deus. E você é a fonte que libera o rio lá. Fique tranquilo, o rio vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Feche teus olhos, curve a sua cabeça agora. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu queria que por um instante você pudesse se lembrar de coisas tão maravilhosas que Deus já fez na tua vida, que já aconteceram, que você nem imaginava que ia acontecer com a tua vida.
Porque talvez sobre a tua vida tinha uma sentença como tinha sobre o menino Moisés, de morte. Você não ia dar em nada. Era apenas o filho de uma hebreia, sentenciado à morte, à escravidão do diabo. Mas um dia, o rio te conduziu para o centro da vontade de Deus. Quantas coisas maravilhosas você já viveu em Deus. Quantas vezes Deus já te usou. Você nem imaginava, você ficou tão feliz e tão grato, que você fala, meu Deus, o Senhor me usou, quem sou eu, Senhor? O Senhor ter liberado aquela unção, o Senhor ter tocado, meu Deus. Espírito Santo, faz de novo, Senhor. Faz de novo, versículo 8 e 9. E faz coisas novas, versículo 12. Eu declaro isso sobre nós, coisas novas dos céus que nós não experimentamos ainda. Um nível de unção, de avivamento que nós não experimentamos ainda. Um nível de salvação plena e de transformação de vidas que nós não experimentamos ainda. Eu declaro, Senhor, sobre nós esse rio de vida, fluindo de maneira poderosa e entrando em áreas mortas da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, trazendo ressurreição, trazendo cura, trazendo libertação. Senhor, eu declaro que as pernas paralisadas diante do vale de ossos secos e diante do rio, das margens do rio, Senhor, eu declaro essas pernas firmadas, os seus artelos agora e capazes de andar pelo vale, andar no meio do rio e profetizar. E declarar o poder de Deus alcançando o extraordinário sobre as nossas vidas. Haramassore cantarabachala bararabacheias. Oriandalabachala bararabassori andalabás. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós podemos crer, nós podemos crer, nós podemos profetizar, nós podemos declarar o que a Tua palavra diz, nós podemos orar e receber estratégias do céu como Joquebede recebeu. Ela recebeu uma estratégia dos céus, porque Deus estava naquele negócio. E eu quero te dizer que se você é de Jesus, Deus se importa com a tua vida, com tudo que está acontecendo, com a tua vida e com a tua casa. Você tem valor, você é importante, a tua família é importante. Então Deus está contigo nesse negócio, e Ele vai te dar uma estratégia. Quem sabe você vai pegar as palhas que representam o pecado, a escravidão, a situação de morte, daquilo ali, com sabedoria e graça, você vai fazer o berço da salvação, que vai conduzir a tua história para um lugar de vitória, de honra em Deus, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Ele está com você. Como Ele esteve com Ezequiel naqueles dias, como Ele se importava até com o que Israel dizia. Ele disse para Ezequiel: Israel está dizendo que morreu, que não tem mais esperança, que não acredita mais, mas diga para eles: eu estou com eles, eu abrirei a sepultura, eu soprarei do meu espírito, eu tirarei eles desse lugar de morte, e eu os levarei para um lugar de bênção. Eu farei isso, eu farei isso. E o Deus de Israel está conosco para fazer essas coisas através da nossa fé e do nosso posicionamento. Começa a andar por fé, com ousadia e com intensidade.
E Deus irá promover coisas extraordinárias que nós nem imaginávamos, por causa da presença gloriosa dEle, que muda todas as coisas. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. E sobre todas essas coisas, nós já somos muito mais que vencedores, porque Ele está conosco. E Ele disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo chegou até mim, por isso eu estou te enviando. Oh, queridos, eu creio. Eu creio que o clamor da nossa casa, da dor, do sofrimento, tem chegado diante de Deus, por isso Ele quer nos levantar como profeta na nossa geração, como instrumento de libertação, como libertadores. Ele quer fazer isso através da minha vida. Ele precisava de alguém, Ele podia fazer tudo aquilo sem ninguém. Mas Ele escolheu usar Moisés, e hoje em dia, esse Deus não mudou. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu usar a minha vida e a tua vida para promover esses grandes milagres que está no coração dEle e que nós não conhecemos, mas viveremos e ficaremos maravilhados com as coisas que Deus irá fazer. E você vai dizer: meu Deus, eu só queria salvar o meu filho, o Senhor queria salvar uma nação. Eu só queria ver um milagre pequenininho aqui na minha casa, e a minha casa se tornou um instrumento de obras grandiosas. Eu só queria servir ao Senhor com alegria, mas o Senhor tem me levado a lugares altos. O Senhor tem me feito andar em lugares altos, porque Ele é Deus na nossa vida, e Ele não mudou, amém? Você crê nisso? Então fique de pé. E nós vamos encerrar esse tempo com essa canção. Eu vou pedir para o louvor. Oh Deus. Nós vamos orar pelo Marcos, que sofreu um acidente. E se você tem uma necessidade de oração, você tem alguma situação desafiadora, ninguém vai impor as mãos essa noite sobre você, mas eu gostaria de te dar a liberdade de sair do seu lugar e vir diante do altar, onde as águas são intensas, onde a presença de Deus é intensa, e nós vamos cantar essa canção como uma oração, e vamos crer que por onde esse rio passar, vai acontecer ressurreição, vida e coisas novas de Deus. Milagres irão acontecer, portas se abrirão, curas acontecerão, situações serão transformadas de dentro para fora, primeiramente em nós e depois através de nós. Você que ficou aí no seu lugar, feche os teus olhos, comece a orar. Comece a pedir que esse rio de Deus passe sobre a tua vida, a tua casa, a tua história, a tua família. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio.